Só, vocês estão conseguindo ver a tela aí? Pode mandar no chat aí, qualquer coisa. Beleza. Então, hoje a gente vai dar início a mais uma unidade curricular. Eu até tentei entrar aqui no Moodle, só que o Moodle ele tá fora de ar. Não sei se é porque a internet aqui tá um pouco pesada, mas logo menos ele já vai estar de volta aí. Provavelmente agora eu tento entrar novamente. Mas o que que a gente vai fazer hoje, né? Hoje a gente está dando início a mais uma unidade curricular. Essa unidade curricular é fundamentos da eletrotécnica, então a gente vai ver aí bastante sobre eletricidade, alguns componentes eletrônicos também, vai fazer alguns experimentos utilizando alguns softwares, né, de simulação lá da plataforma. Vou mostrar para vocês, tá? Então, assim, não se preocupe, pelo amor de Deus, não se preocupe com a atividade nesse primeiro momento. Eu vou fazer todas as atividades com vocês, passo a passo, mostrar como é que faz, como é que é para ser entregue, tá? Então, não se preocupe, a gente tem muito tempo para trabalhar com essa unidade curricular, tá? Assim, tempo relativamente bom para trabalhar com ela e eu vou mostrar tudo que vocês precisam saber, tá? Eu só preciso que vocês, né, no momento de estudo assíncrono, assistam, né, os conteúdos lá da plataforma, conteúdo parte um, 2, 3 e assim sucessivamente, tá? Não se preocupe com a atividade agora, tá? Então, eu deixei todas com envio mais lá para o fim da unidade curricular, porque eu quero conceituar para depois aplicar, né, as atividades, tá? E todas novamente, né? Digo e repito, vou fazer com vocês. Não se preocupem com isso. Hoje é a nossa primeira aula, né, de fundamentos. Eu vou explicar uma parte mais física, né, de como é que são os elétrons, os prótons, os nêutrons, o que é uma carga, o que é eletricidade, né? Como é que a gente tem eletricidade, como é que é gerado como é que é gerada a eletricidade, né? Como é que é o fluxo dos elétrons no, dentro de um eletroduto, o que é um material condutor, o que é um material isolante, tá? Então, a gente vai abordar esses elementos hoje, beleza? Então, vamos entender, né, o que é eletrotécnica, né? Porque a gente está estudando os fundamentos dela, então a gente precisa entender o que é o termo eletrotécnica. Então, é o ramo da ciência que estuda o uso de circuitos formados por componentes elétricos e eletrônicos. Então, a gente vai estudar diodo, transistor, né, de uma forma mais superficial, que são componentes complexos, mas assim, a parte física, né, de como ele é criado, né, os semicondutores, e circuitos elétricos, né, resistor, o que é uma fonte de tensão, o que são esses termos, tá? Então, ele tem o objetivo principal de transformar, transmitir, processar e armazenar energia, né? Então, sob essa definição, as usinas hidrelétricas, termoelétricas e eólicas, que são as fontes geradoras, as que geram, né, energia elétrica, temos as linhas de transmissão que transmitem essa energia, né, das fontes geradoras, os transformadores que abaixam, rebaixam ou elevam a tensão, né? Lembrando que quando a gente está falando de um sistema elétrico de potência, que é essa parte de geração, transmissão e distribuição de energia, a gente tem a geração feita em média tensão acima de 1.000 volts e abaixo de 69 quilovolts, né? Então, normalmente ela é feita num nível de tensão alto, mas não tanto, né? O que a gente classifica como média. A transmissão de energia, ela é feita, né, através de alta, extra alta tensão e ultra alta tensão, na casa aí de 225 kV, 500 kilovolts, né? Então, 500 mil volts. Então, a gente eleva essa tensão para diminuir a corrente, né? Se a gente tem uma resistência, né? Um termo que a gente fala bastante, é como se fosse resistência mesmo. É uma impedância definida, a gente tem que elevar a tensão para diminuir a corrente. Quando a gente diminui a corrente, a gente diminui a seção transversal, né? A bitola, a grossura, vou falar em grosso modo, né? A grossura de um condutor, né? Temos os retificadores, então quando você está fazendo lá um sistema que você tem só corrente alternada, tensão alternada lá na sua tomada. Não, professor, eu não quero tensão alternada aqui não. O meu CLP, meu controlador, ele é de tensão contínua. O que eu tenho que fazer? Monto um retificador. Eu tenho lá os componentes, diodo, né? Eu estou falando assim de uma forma mais geral. Todos esses componentes vocês vão estudar.
Aí eu monto um circuito elétrico para transformar essa onda senoidal em uma onda, né, contínua para alimentar os meus sistemas. E temos os inversores, né? O inversor ele funciona por pulsos, né? Ele pega uma tensão alternada e consegue modelar ela com relação à intensidade, né? Controlar a frequência. Então, tem um termo, né, que a gente usa bastante, que são os motores, né? Os motores de indução, que eles são controlados baseado na frequência. Como a gente sabe que o nosso sistema elétrico ele só tem uma frequência, que é de 60 Hz, né? Que é 60 ciclos por minuto. Então, é importante que a gente entenda como é que a gente modula essas frequências para ter um aumento, uma diminuição, um controle maior, né? Justamente o que vocês estão estudando, né? Para a gente fazer uma automação, a gente tem que controlar os processos. E para controlar os processos, a gente vai começar lá do básico, né? Dos componentes que estão dentro dos inversores, né? Dos equipamentos. Temos as baterias, né? Que elas têm a função de armazenar energia e estão todos dentro da área de interesse da eletrotécnica, né? Então, a eletrotécnica em si, né? Esses fundamentos que a gente vai estudar vai abranger aí bastante conteúdo. Tanto é que no conteúdo do curso lá da plataforma tem bastante conteúdo para vocês estudarem de forma assíncrona, né? E quando eu falo assíncrona é quando você não está tendo a web aula, né? E não está tendo um momento presencial. Voltei. Então, vamos começar com a eletricidade básica, né? A gente vai entender um pouco da eletrostática e a eletrodinâmica. Vamos entender a primeira coisa, o que é uma carga elétrica, né? A eletricidade ela é composta por cargas elétricas. Então, basicamente, a gente tem, né, o que eu chamo de átomo aqui, né? Eu não. Na verdade, o que é chamado de átomo, que ele é composto aí pelos prótons, os nêutrons, né, que estão aí no centro, e os elétrons, né, que ele fica orbitando aqui na parte externa do átomo, né? Então ele fica orbitando. Esse elétron que é o que importa para a gente. A gente tem elétrons mais próximos desse núcleo, né? E temos esses elétrons mais distantes. A corrente elétrica é justamente quando a gente consegue mover um elétron de um átomo para o outro átomo, né? De forma ordenada. É o que a gente chama de corrente elétrica, quando a gente consegue transferir elétrons de átomo para átomo, né? E quando a gente fala lá, não, um material ele é bom condutor, né? Sei lá, um cobre. O que significa? Que os átomos eles estão mais próximos, eles têm uma camada de valência, que é onde orbita esses elétrons, que tem mais facilidade de pular um elétron para o outro. Então, é um material condutor. Quando o material, né, vamos colocar aí a borracha, ele também é composto de átomos, só que os átomos eles são tão próximos os elétrons são tão próximos aos centros aqui que ele tem dificuldade, né, de ordenar esses elétrons. Então tem dificuldade de um elétron pular para outro átomo, tá? Então aqui de forma mais descritiva, né, se o que eu falei ficou muito confuso, a matéria é formada de pequenas partículas, os átomos. E quando a gente fala de matéria, é tudo. Ser humano, componentes químicos, tudo que você vê é composto por átomos, né? Que são pequenas partículas atômicas. Cada átomo, por sua vez, é constituído de partículas ainda menores no núcleo, que é os prótons, né? Que são as partes positivas do átomo. Os nêutrons, que são sem carga, né? Então, não é positivo nem negativo. Na eletrosfera, né? Que é essa parte circulante aqui, que ela fica em movimento o tempo todo, são os elétrons, né? Tanto é que tem uma área de estudo que se chama física quântica, né? Que eles estudam exatamente os átomos, né? Então, tudo é composto por átomo, né? E os átomos juntos. Aí, quando você estuda, né, essa parte da física quântica, aí você vai adentrar mais sobre os átomos, a parte construtiva de tudo, né? Então, tem essa parte aí, é uma física bem avançada. Então, as partículas eletrizadas, que são os elétrons e prótons, chamamos de cargas elétricas, né? Então, justamente essa composição, né, é o que a gente chama de carga elétrica. Quando a gente fala, né, eu já até comentei aqui, já fiz uma prévia aí sobre materiais condutores e isolantes, né?
Então, o que são os materiais condutores, né? Eles são materiais que eles têm facilidade no movimento das cargas, né? Então, o movimento das cargas é a capacidade de a passagem dos elétrons na parte da eletrosfera, ela é mais simples, né? Você consegue ordenar. Você consegue energizar uma borracha, um vidro? Consegue, só que você tem que aplicar tensões gigantescas, né, para conseguir fazer esse processo, tá? Então, assim, eles são compostos por átomos, mas eles não têm, né, essa capacidade da passagem de elétrons de um átomo para o outro. E essa facilidade, né, ela se dá por conta da presença dos elétrons livres. No exemplo, né, o fio de cobre, o alumínio, então eles têm esses elétrons livres na camada mais externa aqui, né? E eles têm esses elétrons livres, eles passam de um átomo para o outro com facilidade. Já os materiais isolantes, então são os meios materiais nos quais não há facilidade de movimento de cargas elétricas. No caso, né, os exemplos, o vidro, a borracha, a madeira seca e entre outros, né? Outros que não têm essa capacidade de passagem. Quando a gente fala, né, desse termo diferença de potencial ou DDP, que é esse termo? Esse termo ele está diretamente ligado à tensão elétrica, né? E a tensão elétrica ele está diretamente ligado à o nível de tensão que a gente tem em comparação com outro condutor, que seria o condutor neutro, né? Então, em um condutor que a gente chama de fase, a gente tem um nível de tensão alto, né? E num condutor neutro, a gente tem um nível de tensão tendendo a zero, né? Se o equipamento estiver bem aterrado, tiver um aterramento lá no medidor, ele vai estar tendendo a zero. Então, quando a gente encosta um condutor fase com um neutro, o que a tendência? É de ter uma explosão. Por quê? Porque o nível de tensão está muito alto, né? É uma diferença muito alta entre o nível alto e o nível baixo. Agora, se você encostar lá 220 fase neutra, ele vai dar só uma explosão, né? Um arco elétrico ali, que é justamente esse momento, né? Que está tendo ali uma diferença de potencial muito grande. Já quando você encosta 13.800 volts, que seria um sistema de média tensão, vamos supor que ele vai ruir ali, ele vai cair no chão, ele vai começar a pipocar. A intensidade é muito maior, porque a diferença de potencial entre o condutor é muito maior do que, né? Na teoria, a Terra ela tem uma tensão zero, você pegar um multímetro e colocar lá na Terra, se ele não tiver um aterramento próximo, com um escape muito grande de energia, é zero, né? Então ele vai ter uma diferença de tensão muito alta entre o condutor alimentado para o condutor com zero, né? Então ele vai ter ali grandes curtos-circuitos. Agora, se você pegar ali 5 volts e encostar o fase e o neutro com 5 volts, você vai ter ali um arco elétrico, algum tipo de curto, mas não vai ser com intensidade muito alta. Então, quanto maior essa diferença entre um condutor e o outro, maior vai ser, né, esse nível de choque, né, de arco elétrico ali, tá? Então, graças à força do seu campo eletrostático, uma carga pode realizar trabalho ao deslocar outra carga por atração ou repulsão, né? É justamente isso que eu estou falando para vocês. Se você tiver um condutor com nível alto e um condutor com nível baixo e ligar ele numa lâmpada, então a passagem se for aquelas lâmpadas antigas, né, aquelas incandescentes, a passagem do elétron ali por dentro do filamento, né, ele transforma a energia elétrica em energia luminosa, né? No caso, ele ainda é transformado em energia térmica, né? Que ele esquentava um resistor que tinha lá dentro da lâmpada incandescente. Então, essa capacidade, né? A gente também nomeia ela como a capacidade de realizar trabalho, que é justamente o conceito de potência, né? O potencial também. É a capacidade da tensão realizar trabalho. Quando uma carga ela for diferente da outra, então haverá uma diferença de potencial. Então, se eu pegar ali, eu tenho lá um sistema de distribuição, lá da rua, lá do poste, lá da minha casa. Eu sei que os 3 fios lá de cima é a média tensão, que está lá em 13,8 mil volts, e a de baixo é a baixa tensão, a que chega na minha casa, né? Um sistema monofásico, bifásico, sei lá qual o sistema. Se o condutor de lá de cima cai no de baixo, o que vai acontecer? Um curto-circuito. Por quê? Porque a gente tem uma diferença de potencial. Mesmo que as duas sejam fases,
uma está em 13,8 e a outra está em 220. Né? Então, ele vai ter um curto-circuito ali por conta dessa diferença de potencial. Tá? Um nível maior de tensão e um nível menor de tensão. Beleza? Até agora, ficou alguma dúvida quando a gente conceitou esses termos? Não? Tranquilo? Vou seguir aqui, hein? Beleza. Primeira coisa que a gente fez foi conceituar essa diferença de... Vou até voltar aqui, ó, porque eu quero fazer outro conceito aqui com vocês, ó. Tensão elétrica, né? Tensão elétrica é a mesma coisa que eu falar DDP, que é a diferença de potencial, tá? É a mesma coisa. Qual que é o conceito disso, então? A tensão elétrica, ela é a capacidade de impulsionar os elétrons. Então, ela que empurra, né? Quanto maior a tensão, maior a capacidade dos elétrons sair de uma camada, né? De uma, de uma eletrosfera e pular para outra eletrosfera. Beleza, né? Então, se eu tiver uma grande tensão atingindo um meio que não é tão condutor, mesmo assim ele vai ter uma capacidade, porque eu estou impulsionando com muita força o elétron, né, para ele se mover dentro de um equipamento, de um condutor. Então, é a capacidade de impulsionar os elétrons. Agora a gente vai para a corrente, né? Eu vou até colocar isso aqui, ó, para ficar melhor. Tensão, opa, tensão elétrica. Coloquei aqui tensão elétrica, tá? E aqui, ó, movimento dos elétrons. Movimento dos elétrons é a corrente elétrica. O que é esse movimento, então, né? Beleza, você me explicou que tudo é composto por átomos e quando você aplica tensão nele, você está conseguindo, né? Vai conseguir impulsionar os elétrons para ele pular de um para o outro ali e percorrer um condutor. Beleza, entendi. Então, como é que funciona esse movimento, então, né? Então, nos metais, os elétrons das últimas camadas são fracamente ligados. Então, quanto mais longe do núcleo, mais fácil de passar um elétron para outro, né? De um átomo para outro. Então, é justamente isso. Mais fracamente são ligados ao núcleo atômico, né? Que eu mostrei para vocês. Podendo facilmente locomover-se pelo material. Geralmente, esse movimento é aleatório, ou seja, desordenado, não seguindo uma direção privilegiada. Então, quando você tem condutores, né, que não são atingidos por tensão elétrica, eles vão estar lá, né, de forma desordenada, não tem ninguém indo para um lado só, eles vão estar em movimento desordenado, tá? Então, ele vai estar mais ou menos com essa aparência. Lembrando, né, que os elétrons são a carga negativa e os prótons positivas. Por isso que está aqui, ó. Essas aqui são as cargas negativas andando para qualquer lado dentro de um condutor, de átomo para átomo, sem uma definição. Depois disso, quando você aplica, né, uma diferença de potencial, uma DDP ou tensão elétrica, eles são ligados aos dois polos de uma pilha, né? Um exemplo, ele pode ser ligado a dois polos de uma pilha, então você está aplicando uma tensão, então você está orientando os elétrons com relação ao movimento dele. Se você coloca do positivo para o negativo, então, na teoria, né, ele vai andar, ele vai fazer aquele fluxo conforme você está ordenando, né? Os elétrons, eles vão passar aqui, ó, da esquerda para a direita, né? Depende ali da forma com que você coloca sua pilha, né? O seu sistema de tensão contínua. Lembrando que a gente, nesse primeiro momento, estou só falando de circuitos de tensão contínua. O que são os circuitos de tensão contínua? É pilha, é bateria, que a gente só tem um sentido para o fluxo da corrente. Quando a gente fala de tensão alternada, aí já temos aqui, ó, essa aparência. Vou mostrar aqui a diferença básica. Contínua e alternada, ó, corrente contínua e corrente alternada. Corrente alternada, ele tem essa aparência aqui, ó. Isso aqui é o sentido. Então, no primeiro momento, ele está num sentido positivo, então ele está indo para cá. E no segundo momento, ele está indo para um sentido negativo, então os elétrons estão vindo para cá.
Isso ele faz de forma, mesmo que seja para um lado e para o outro, ele faz de forma ordenada. Então, uma hora eles vão para a direita, outra hora eles vão para a esquerda. Isso é corrente alternada. Quando eu vou para a corrente contínua, ele só vai para um sentido, que é o sentido positivo, né? Que seria do positivo para o negativo. Seria para um sentido aqui no condutor, né? E é o que a gente chama de movimento ordenado. Então, quando eu quero conceituar o que é corrente elétrica, eu posso vir aqui, ó, e colocar o seguinte. Vou apagar isso aqui também, beleza? Então, aqui, ó, a corrente elétrica é, é, opa, é o movimento ordenado dos elétrons. Então, corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons. O que é a tensão elétrica? É a capacidade de impulsionar os elétrons. E esse aqui, a corrente é o movimento ordenado desses elétrons. Beleza. Então, esse movimento ordenado, a gente dá o nome de corrente elétrica. Tem uma imagem aqui, ó, eu não sei se não está nessa aula aqui, ó, está em outra aula. Deixa eu até abrir, que ela é bem intuitiva com relação a isso. Vai ficar até legal para vocês entenderem. Ah, é básico, acho que é da eletrotécnica, eletricidade, aula 1, acho que é essa aqui, ó. Não, não é essa aqui não. Deixa eu ver se eu consigo abrir ela aqui. Atividade básica, lei de Ohm, essa. Olha essa imagem que legal, ó. Esse aqui ele até conceituou, é a força que impulsiona os elétrons. O que significa isso? Quando você lembrar, né, da eletricidade, a gente tem três elementos importantes, que é a tensão elétrica, corrente elétrica e a resistência elétrica. Então, a tensão, ela impulsiona os elétrons, ela que força os elétrons passarem num condutor, né, transferirem de átomo para átomo. E a corrente elétrica é esse movimento e a resistência é o que fica impedindo, né? Então, tem esses termos aqui, ó. Então, a tensão é a força que impulsiona, corrente é o movimento ordenado, né? A capacidade dos elétrons serem transmitidos de átomo para átomo. Resistência é a capacidade de um meio físico de se opor à passagem de elétrons, né? E a gente tem alguns métodos, normalmente ele transforma a tensão, eletricidade em, na verdade ele transforma eletricidade em calor, né? Então, normalmente é assim que ele faz, né? Ele expulsa esses elétrons em forma de calor. E a potência é a capacidade dos elétrons, desses elétrons aqui, realizarem o trabalho, né? Os termos, né, que são utilizados. Tensão, volt, né? Volt, tensão elétrica. Ele pode ser, tem essas siglas, V, U ou E. Quando a gente for ver lei de Ohm, ver conceituar essas leis, né? Que eu ainda vou ter uma aula só sobre leis. A gente está fazendo mais a parte física dos movimentos, né? Entender esses elementos. A gente tem algumas fórmulas, né? E nas fórmulas eles se apresentam dessa forma aqui. Tem ampere, né? Que é a corrente elétrica, ela é dada por A. Temos ohms, que é resistência, e é dada em ohms, tá? Só para vocês entenderem. Então, essa imagem aqui fica bem legal para a gente ilustrar, né? O que é as tensões, correntes, tudo certinho. Beleza, já vimos essa parte aqui, ó. Ele tem um cálculo, né, bem complexo, que é delta Q, que é a corrente, é o quanto de carga passa por um determinado tempo, né? Então, é a quantidade de carga que atravessa a seção reta do condutor num determinado intervalo de tempo. É o quanto de carga, né? Esse condutor, é quanto os elétrons, né? Ele consegue ser transmitido dentro desse condutor. Isso que a gente nomeia como corrente elétrica. Agora a gente vai ver um pouco sobre as fontes elétricas. O que são as fontes, né? Toda vez que eu te falar, né? Ah, isso aqui é uma fonte. Fonte é o que que fornece a tensão elétrica, né? Então, as fontes são fundamentais na compreensão da eletrodinâmica, pois elas que mantêm a diferença de potencial necessária para a manutenção da corrente elétrica. Num circuito elétrico, a fonte elétrica é representada pelo o símbolo abaixo. Então, quando você vê esse símbolo aqui, ele está representando, né, uma fonte de corrente contínua.
tá? Então, esse caso é corrente contínua. Ela pode ser uma pilha, pode ser uma bateria, e isso quando a gente sai da simbologia e vai para o mundo real, tá? Então, um lado positivo, né? Então, ele tem um lado positivo, representado pelo traço maior, e o lado negativo, que é representado pelo traço menor. E aqui dentro, a gente tem o nosso circuito. Um exemplo, né? É isso aqui, ó. Quando a gente compara, né, o circuito elétrico com um sistema hidráulico, ele tem mais ou menos essa função aqui, ó. A fonte, ela é como se fosse essa bomba, né? Que ela bombeia essa água, né? Para o sistema correr, né? Então, a bomba seria a tensão, a água seria o fluxo, né, dos elétrons, que seria a corrente, e a válvula é o resistor, né? Aqui a gente não tem um resistor, mas seria basicamente isso. Onde, quando eu puxo aqui, ó, eu crio um vácuo, né, no sistema. Então, eu crio um vácuo, então eu impulsiono a água a atravessar o circuito, tá? A água seria a corrente, a bomba aqui seria a fonte, né? Que ela que tem esse poder de impulsionar, e a corrente aqui, né? Quanto de corrente passa pelo circuito seria a capacidade do meu fluxo. Quanto maior a minha bomba aqui, ó, para bombear essa água, maior a velocidade do meu fluxo. Então, você entendeu por que, que é importante a gente entender esses termos? Então, se eu tenho uma bomba maior, eu tenho um fluxo maior, né? Uma vazão maior aqui nesse sistema. Se eu tenho uma bomba menor, eu tenho um fluxo menor, tá? Então, isso fica mais fácil para a gente associar que são as fontes, que são as tensões, né? E lembrando, né, a tensão aqui é a função da bomba, tá? E a válvula tem função de restringir essa passagem, né? Se eu fecho essa válvula aqui, dependendo da minha pressão, o fluxo nem vai acontecer, né? Então, é importante a gente levar em consideração esses esquemas aqui. Aqui tem outro exemplo, né? Ó, a figura abaixo mostra a representação gráfica de um circuito elétrico contendo um gerador, uma lâmpada e fios condutores. Que a gente tem é como se fosse uma fonte, né? Uma bateria, uma pilha. Aqui a gente tem uma lâmpada, pode ser uma lâmpada LED, né? E aqui são os condutores. Então, na teoria, né? O fluxo ele sai daqui do positivo e vai para o negativo. Então, na teoria, isso aqui é uma bomba, né? Tá bombeando essa água para cá. Essa água seria o fluxo. Aqui seria, sei lá, um equipamento mecânico. E ele conclui, né, a sua rota, tá? Isso aqui é só para a gente fazer uma associação com o mundo real, que a gente tem mais facilidade de ver, tá? Aqui tem outro exemplo, né? O circuito de corrente contínua. Então, aqui a gente tem uma pilha. Aqui, ó, sai daqui, alimenta aqui e retorna, né, para a gente fechar o circuito. Aqui também, né, ele tem essa semelhança. Ó, aqui a gente tem um condutor, aqui seria como se fosse um interruptor, e aqui, né, ele alimenta o circuito. Então, ele entra aqui, né, do positivo, alimenta, vem e retorna para cá, para a pilha, tá? Para fazer esse processo de energização. E aqui a gente tem outro exemplo, ó. Sai daqui, alimenta, retorna, que seria uma bateria. Sai daqui, alimenta o motor e retorna, tá? Esse aqui é a fonte de tensão, esse aqui seria a minha corrente, essa aqui seria a minha resistência, né? E a resistência ela tem função de transformar a energia elétrica em térmica, luminosa, mecânica. Nesse caso, ele está pegando energia elétrica ou energia química, né? Porque dentro da bateria a gente tem um processo, né, de transformação de energia. Então, aqui dentro tá derretendo uma parte e gerando diferença de potencial, né? Tem toda uma parte construtiva química aqui, está transformando energia química em energia elétrica, depois ele transforma energia elétrica em energia mecânica através do giro do rotor, depois ele retorna aqui para fechar o circuito. E aqui da mesma forma, energia química em energia elétrica, depois em energia luminosa, né? Para iluminar aqui o ambiente. Esse é o nosso processo. Beleza, então a gente já viu mais ou menos como é que funciona, né? Os tipos de energia, como é que transformar essas energias. Agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre os resistores, né? O que é um resistor? Eu falei que é a tensão, né? Que é a capacidade de impulsionar os elétrons.
falei aqui que é corrente, que é o movimento ordenado dos elétrons, e resistência é um meio físico, né, que impede, né, essa passagem dos elétrons. Então, ele tem essa... vamos ler o conceito, né? De onde provém o calor fornecido por aparelhos como ferro, torradeira, chuveiro e secador? Porque lâmpada fica quente demais depois de acesa, né? Nesse caso aqui, mais para as incandescentes. Esse aquecimento acontece pela transformação de energia elétrica em calor. É o que a gente chama de efeito Joule. Quando a gente transforma energia elétrica em calor, como é que a gente transforma, né? Então, se a gente tem lá um movimento ordenado dos elétrons, né? Então, tem vários elétrons indo para um sentido. E daí ele se depara com um resistor, e o resistor está impedindo essa passagem, o que vai acontecer? Então, ele vai acumular muitos elétrons, os elétrons eles vão se chocar, e nesse processo de se chocarem, eles vão aquecendo, né? Então, a gente sabe que quando a gente está em multidão, a tendência é que fique muito calor, né? E isso não é diferente para os elétrons, tá? Então, se eles ficarem ali se aquecendo, né? Por conta desse impedimento dos resistores, ele transforma energia elétrica em energia térmica, tá? Então, durante a colisão, a transformação dessa energia, né, de forma integral. Nos condutores com essa característica são denominados de resistores, né? Então tem essas aparências, né? O mais convencional eletrônico, tem aqui que é uns de frenagem, né? Vocês vão ver lá em inversores de frequência, tem um resistor de frenagem. O que acontece? Nesse resistor de frenagem, tem um motor lá que ele tem uma esteira, né? Eu gosto sempre de colocar prática para vocês, para não ficar tão monótono. Você tem uma esteira lá, né? E a esteira está cheia, né? Você tem lá uma esteira que está alimentada pelo inversor e a esteira está cheia. Quando você aperta para o inversor frear, que vai acontecer? Muito provavelmente, por conta das leis, né? Das leis de manter o movimento, aquilo que está em movimento, a tendência é que ele continue, né? Não sei exatamente, eu não lembro, na verdade, qual que é a lei que fala disso, mas tem, né? Aquilo que está em movimento, se não tiver nenhuma ação da gravidade, ele vai permanecer em movimento. Como a esteira ela está em movimento e tem um material pesado em cima dela, se você parar ela de uma vez, a tendência é que ela permaneça pelo menos um tempo, né? Com velocidade ainda, né? Até a frenagem total. Quando você tem essa frenagem, como o inversor ele é feito para ter uma precisão boa, ele vai sobreaquecer, né? Quando ele sobreaquece, na verdade ele vai dar uma sobretensão, né? Que é justamente para aumentar a intensidade da frenagem. Quando ele aumenta essa tensão para aumentar a frenagem, o que ele faz? É muito perigoso ele queimar. Então, você coloca um resistor de frenagem, que ele vai jogar toda aquela sobretensão no resistor e vai transformar isso em calor, né? Então, você evita estragar os componentes eletrônicos do inversor, porque você vai enviar toda a energia para um resistor. E esse resistor ele vai transformar essa energia elétrica sobressalente em calor, tá? Beleza, agora a gente vai entender como é que a gente identifica os valores dos resistores, né? Então, nós temos resistores aí nas placas, de tudo que você vai ver, você vai ter lá resistores, né? E esses resistores, baseado ali nas faixas, né? Ele vai ter seus valores. E quanto mais bandas, né? Que nomeia aqui, ó, quantidade de bandas, quanto mais bandas, na teoria, mais preciso é o seu resistor, tá? Então, um resistor com 4 bandas, né, com 4 faixas, ele tem aí ó, uma precisão de até 10% para mais e para menos, com 5 de 5% e de 6 faixas ou bandas, né? Ele tem uma precisão de 0,1%. Né? Então, assim, é muito importante você saber o nível de precisão que você precisa no seu equipamento, né? Novamente, né? Fazendo uma associação com o mundo real, onde você utiliza. Dentro de balança de precisão, quando eu trabalhava lá com calibração, tem os resistores, né? Que ele faz um jogo ali para compensar um lado, né? Essa parte de estabilidade ali da balança, ele tem os resistores internos para fazer um sistema de contrapeso, né, de acúmulo de tensão. E nessas balanças, quanto mais precisa é a balança, maior tem que ser a precisão do resistor, porque é muito chatinho. Você coloca um resistor de 4 bandas e uma balança de precisão
sei lá, com 0,00001, né, que mexe com um pó químico ou com algum equipamento muito melindroso, você vai ter que ter uma precisão maior no seu resistor, tá? Então é para isso que existe equipamentos mais precisos. Ah, não, agora eu estou fazendo aqui uma manutenção de uma balança de carreta. Sei lá, pesa de tonelada em tonelada. Beleza, você não tem um nível de precisão de casas decimais tão alto, né? E isso influencia, né, nas suas medições, né, na hora que você vai fazer uma calibração de um equipamento, tá? Então, como é que a gente nomeia, né? A primeira faixa é sempre o primeiro dígito, segunda faixa, segundo dígito, terceira faixa, o terceiro dígito, e quando tem mais faixas, né, é o multiplicador, a tolerância, e por fim, né, esse aqui que tem 6 faixas, ele tem um partes por milhão, né, que é o coeficiente de temperatura, tá? Esse último, ele não é tão utilizado, mas ele tem, né, ele suporta uma temperatura maior, ele tem essa faixa de precisão maior, então é muito mais caro. Na vida real, né, vocês vão encontrar esses dois aqui, tá? Então, o que que significa? Se esse primeiro número aqui se essa primeira cor dessa faixa, ele é amarelo, significa que ele tem um valor 4. Segundo, ele tem um valor 7. Esse terceiro tem um valor vermelho, tem um valor 2. E aqui, né, sempre o último do intervalo aqui, ele vai ter, né, vai ser o multiplicador. Então, nesse caso aqui, a gente vai multiplicar esse valor aqui pelo multiplicador dele, né? Então, vai ser 472 vezes, esse aqui é nessa cor, 0,01, 0,01. Então, se você multiplicar, nesse caso, muito provavelmente isso aqui está errado, né? Porque esse multiplicador é esse aqui. Então, você pega 4,72 vezes 0,01. Então, esse resistor, ele é de 0,047, né? Esse aqui, muito provavelmente, que ele quis dizer, 47,2, né? Então, esse aqui, ele é de... Se eu for colocar 3 casas para trás, ele vai dar o quê? 47, aqui, ó, 47,2 miliohms, por conta da faixa dele, tá? Não é k-ohms, era miliohms. E esse aqui de baixo, ó, ele fala que esse azul é 6, esse aqui é 8, esse aqui ele vale 0, né? Que é a faixa do meio aqui, ó, 10, o preto é 0. E esse aqui é o multiplicador. O multiplicador dele é de 100. Então, se eu pegar 680 multiplicado por 100, quanto que eu vou ter? Eu vou ter aqui, ó, 680 vezes 100, vou ter 68 mil. Aí, nesse caso aqui, tá certo, ó, 68K, opa, que letra feia, K ohms, né? Lembrando que 1000 eu posso substituir pelo K, tá? Outra coisa, né, que eu queria falar para vocês também, ó. Deixa eu ver se já atualizou lá. Estudem, né, nessa unidade curricular, múltiplos e submúltiplos de tensão, de corrente. O que que significa isso? São esses termos aqui, ó, mega, giga, mega, quilo, mili, micro, nano. Que aí, ó, 10 a terceira você pode substituir por quilo, 10 a sexta por mega, 10 a nona por giga, 10 a menos 3. Todos esses termos aqui, ó, esse termo micro, ele é muito utilizado lá em capacitor. Esse termo mili, você vai utilizar em resistor, em corrente, tá? Quilo, resistor também, né? Então, assim, é muito importante que vocês estudem esses múltiplos e submúltiplos, tanto de corrente, tensão e resistência. O ideal é que vocês vá lá na internet, aqui, ó, submúltiplos em elétrica. Então, 5 minutos você vai aprender tudo sobre múltiplos e submúltiplos, que é um termo que a gente vai utilizar bastante durante essa unidade curricular aqui, tá? Aqui ele mostra também, ó, então aqui, ó, 5, aqui 6, aqui 0, aqui é o múltiplo, né? Então, o múltiplo desse aqui é 1. Então, 560 vezes, ó, esse aqui é 1K, vezes 1000. Quanto que dá isso aqui?
560 vezes 1.000 dá, substitui esse 1.000 por K, eu fico com 660K. E como é que você pega essa malícia? Ué, professor, se eu posso pegar 1.000 e substituir por K, por quê? Porque é 10 a terceira. O que significa 10 a terceira? 10 a terceira é 10 vezes 10 vezes 10. 10 três vezes. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1.000, né? Então, eu posso colocar tantos 560 vezes 10 a terceira ohms, ou substituir esse 10 a terceira por K. Tudo isso vocês vão aprender, né? Só em uma aula de 5 minutos de múltiplo e submúltiplo. Você vai matar essa unidade curricular aqui com tranquilidade. Beleza? Agora a gente tem aqui alguns termos, né, que é justamente o que eu ia abordar com vocês, que são os cálculos, né? Então, lei de Ohm, associação de resistores. Nós temos, né, algumas associações de resistores, temos os resistores em série, resistores em paralelo, né? Então, vamos já começar, né? A primeira coisa que eu quero definir com vocês é alguns termos, né? Quando a gente fala de circuitos elétricos, isso aqui é um circuito elétrico, onde a gente tem uma fonte, pode ser uma pilha de um lado, vários resistores e uma pilha de outro. Nós temos aí esses termos aqui, ó, malhas, nós e ramos e laços. O que são os nós? Nó é a ramificação do circuito, quando há ramificação no circuito, de modo que exista a possibilidade de dois ou mais caminhos, né? De mais de um caminho, no caso. Então, a gente tem aqui uma corrente elétrica chegando nesse elemento e a gente tem duas possibilidades para corrente. Ela pode vir e passar direto ou pode vir e descer. E pode fazer os dois caminhos também, né? Ela pode tanto passar direto quanto descer. Então, se eu chego com 1 ampere aqui, ó, 1 ampere é um termo de corrente. Aqui eu passo com 0,5. O que eu vou fazer com o resto do 0,5 que estava aqui? Uai, pela lógica, eu vou ter que descer com ele, né? Porque não tem como. Se eu estou chegando com 1, na teoria eu tenho que ir passo 1 de um lado, então no resto tem que descer para baixo aqui, né? Sendo redundante aí, tá? Então, nó é quando há ramificações. Vai, professor, então esse aqui tem também. Se eu chego com 0,5 aqui, e aqui, ó, tá passando 0,5, né? Depois eu vou ensinar para vocês como é que a gente calcula, né, certinho. Só para vocês já entenderem. Se eu chego com 0,5 e 0,5 aqui, nesse nó, o que que vai acontecer? Cheguei aqui com 0,5, cheguei aqui com 0,5. Então, eu vou ter aqui 1 ampere, né? Que é a soma das correntes que chegam. Né? Tem até uma fórmula, né, que a gente chama de lei de Kirchhoff, que fala certinho. As somas das correntes que entram tem que ser igual à soma das correntes que saem. Então, assim, não se preocupem, todos esses termos eu vou repetir para vocês, é só para vocês entenderem o que é um nó, que é onde a gente chega com um condutor e ele varia para 2. Fazendo uma associação com hidráulica, né, que é mais fácil da gente visualizar. Vamos supor que a gente tem uma tubulação, né, um cano aqui, e temos aqui um T, né, que seria aquelas ligação de T, de cano aqui. Temos aqui um fluxo de água. Deixa eu diminuir esse traço. Temos aqui um fluxo de água e dois canos aqui, ó, nas laterais. Vou colocar aqui, ó. Temos um cano aqui e um cano aqui. Se o meu sistema ele estiver deitado certinho, né? Se não tiver contra a gravidade, né? Não estiver para cima, o que que vai acontecer com a minha água? Ela vai ir para cá e ir para cá, né? E é isso que acontece com a corrente. A corrente ela é como se fosse, né, o fluxo de água. Se ele chega no sistema de bifurcação, vai um pouquinho para um lado e um pouquinho para o outro, né? Se eles estiverem equilibrados, não tiver nenhuma tendência para nenhum lado, tá? Beleza, então a gente já entendeu o que que é nó. Agora vamos entender o que que é malha. Malha são caminhos fechados. Deixa eu fechar aqui, ó. Fechei. Malhas são caminhos fechados que saem de um nó e retornam para o mesmo nó. Pronto. Então aqui eu tenho uma malha. Eu posso chamar ela de malha 1.
Ué, professor, aqui nós temos um nó também. Eu posso fazer uma malha com esse nó aqui dentro desse? Não, não precisa. Por quê? Você vai estar sendo redundante. Se eu quiser fazer uma malha para cá, eu posso, ó, malha, eu vou chamar ela de malha 2. Se eu quisesse começar as duas malhas da malha desse nó aqui, eu poderia? Poderia. Se eu quisesse começar os dois desse nó, eu poderia? Poderia. Só não faça malha dentro de malha. Saiu de um nó, passou por outro nó, beleza, não se importa. Você já matou essa primeira malha, tá? Então, do momento que você sai de um nó até você retornar no nó, tá? Então, é o circuito que tem essa característica. O ramo. O ramo, ele é um trecho do circuito que encontra dois nós consecutivos, tá? Então, aqui a gente tem um nó. Aqui a gente tem um nó. Até que a gente encontre outro nó, esse segmento aqui é o que a gente chama de ramo, tá? Ué, professor, se eu pegar esse nó aqui e passar pelo outro caminho, é um ramo também? É um ramo também. Se eu pegar esse nó aqui e passar por fora aqui, vai ser outro caminho? É o ramo também, porque vai ser outro caminho. Se eu pegar desse nó aqui e subir, é um nó também, é um ramo também. Mas como você já pegou de cima para baixo, não precisa ser redundante. Os termos mais importantes quando a gente fala de eletricidade são esses aqui, ó. Nós e as malhas, porque a gente tem leis de Kirchhoff que fala sobre nós, lei de Kirchhoff dos nós, e temos lei de Kirchhoff das malhas. Então é importante a gente entender esses dois conceitos aqui. Esses aqui são conceitos complementares, tá? E o que é um laço, professor? Laço se assemelha à malha, né? Então aqui, ó, vou apagar isso aqui e tal. Tá aqui, ó, apaguei. Os laços, né, se assemelham às malhas, sendo qualquer caminho fechado em um circuito eletrônico. Lembrando que eu posso sair de qualquer componente. Agora eu não preciso sair exatamente do nó. Eu posso sair da fonte e voltar para a fonte. Eu posso sair do resistor e voltar para o resistor. Então, posso chamar esse aqui de laço 1. Posso sair aqui, ó, desse resistor e voltar para o mesmo resistor. Posso sair aqui, ó, desse elemento e voltar para esse elemento, chamar de laço 2, né? Então, tem mais ou menos essas características, beleza? E na próxima aula a gente vai estudar lei de Ohms, né, e os associação de resistores, tanto série, paralelo quanto mista, beleza? Ficou alguma dúvida por enquanto? Alguém por aí? Ficou dúvida? Não, ficou não, professor. Beleza, então. Então, fiquem tranquilos com relação às entregas, né? Novamente, eu vou explicar para vocês como é que faz. Leiam os conteúdos lá na plataforma. Deixa eu ver se já abriu essa plataforma. Acho que é meu computador. Eu vou ter que ver com o pessoal do TI aqui. O que está rolando aqui nesse computador. Mas lá, depois, na próxima aula, eu explico certinho a plataforma, né? Se atentem sempre ao conteúdo do curso, tá? O conteúdo é aqueles slides, bem tranquilo de entender, várias imagens. Na próxima aula a gente continua com os nossos conteúdos. Fechou, pessoal? Então o conteúdo foi esse, né? Qualquer dúvida eu estou à disposição, pode mandar lá na plataforma, que eu atendo o mais rápido possível. Uma boa noite a todos, bons estudos e até a próxima aula.